Mateus 18, 15 a 20, diz assim: se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você, para aqueles que estão mais familiarizados com as versões mais antigas, é o famoso texto que diz: quando um irmão pecar contra ti, vai a ele primeiro e, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Nessa versão, é uma versão mais contemporânea, ele diz: se um irmão na fé prejudicar você, converse com ele, vai até ele, consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo, você ganhou o seu irmão. Se não ouvir, tome uma ou duas pessoas para que na presença de testemunhas torne o ato legítimo. E tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Se ele também não ouvir a igreja, comece do zero, tratando-o como um descrente. Alerte-o da necessidade de arrependimento e ofereça outra vez o amor perdoador de Deus. Levem isto muito a sério. Um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. O que vocês dizem um ao outro é eterno. Estou falando sério, disse Jesus. Quando dois de vocês concordarem em algo e oram por isso, meu Pai no céu entra em ação. E quando 2 ou 3 de vocês se reunirem por minha causa, não tenham dúvidas de que estarei ali. Deus querido, ilumina a nossa mente, traz luz a nosso coração, mostra-nos na nossa alma aquilo que o Senhor quer nos mostrar nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Por que será que é tão difícil perdoar? É difícil perdoar? É fácil? É difícil, né? O perdão parece que exige demais da gente. Talvez mais do que a gente possa dar. Será que seria uma humilhação passar por alguma ofensa e mesmo depois de sentir o que sentimos, viver o que vivemos, ainda assim perdoar quem nos ofendeu? Será que isso seria humilhação? Por vezes fica esse sentimento, né? Essa é uma questão que envolve a nossa humildade? Ou seria uma questão de amor ao próximo? E onde fica o nosso orgulho próprio? É mesmo difícil perdoar? Será? Cada um tem a sua resposta, cada um tem no seu coração. Essas questões estão aqui na minha alma e eu acredito que estejam na sua também. Hoje, a gente vai mergulhar mais um pouco no Evangelho do Reino. Esse é um trecho de Mateus onde ele vai fortalecendo as comunidades dentro dessa perspectiva do que é o reino de Deus. Lá atrás, já no capítulo 14, viemos pelo 15, Jesus vai dizendo, o reino de Deus é como um homem que estava no campo, achou um tesouro, vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo e ficou. Aquele que achou a pérola preciosa. O reino de Deus é como uma semente de mostarda que cresce e abriga quem estiver debaixo das suas folhas. Jesus vai falando do reino. A gente vai mergulhar mais um pouco aqui, sobretudo nesse trecho de Mateus 18, de 15
E vamos ver, 18, 15 a 20, a gente vai ver lições muito preciosas para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa família, para os nossos relacionamentos, para a nossa vida. São princípios vitais para a construção dessa comunidade do reino que somos nós. Não só a igreja, a nossa comunidade começa dentro da nossa casa. Jesus, aqui, veja o que a gente leu e como Jesus vem passando. Ele vai ensinar sobre reconciliação. Se seu irmão pecar contra você, te ofendeu, vai a ele. Ele vai falar da correção fraterna. Vai ao teu irmão, vamos se corrigir. Isso é importante viver isso. Esses são valores do reino. Por que são valores importantes? Porque no reino de Deus a gente não diz que Deus quer trazer com o seu reino a paz, a alegria, a justiça, o amor ao nosso coração. Jesus está ensinando isso porque isso faz brotar dentro da gente a própria presença do reino de Deus. Antes de explorar aqui mais de perto esses versículos e retirar as lições que a gente quer tirar, deixa eu falar um pouquinho desse contexto, do contexto onde está esse texto que a gente acabou de ler. Jesus, no capítulo 17, Jesus vai para um monte, chamado por nós do Monte da Transfiguração. Lembram? Conhecem essa passagem? Quem não tem muita familiaridade, Jesus vai para um monte e lá o seu rosto se ilumina, vem uma luz, ele resplandece ali e diz-se que com ele estava a presença ali de Elias e o próprio Moisés. Estavam ali, são os principais personagens, ou as principais personagens para o povo de Israel. E Pedro, Tiago e João foram convidados para ir com Jesus. Desceram de lá, Jesus se encontra com outros discípulos. E esses outros discípulos fazem uma pergunta. E Jesus, aqui nesse texto que a gente leu, ele tinha acabado de responder uma pergunta que os seus discípulos fizeram. Os outros, não Pedro, Tiago e João. Quem será o maior no reino de Deus? Por que será que eles fizeram essa pergunta? Cá para nós, eu acho que eles ficaram com ciúme. Eles não estavam lá com Jesus na transfiguração. Jesus chamou só Pedro, Tiago e João. E o texto diz, os outros discípulos perguntaram, e vou dar uma entonação de voz aqui, para ilustrar mais ou menos o que eu penso que foi esse encontro. Jesus, tá bom, você levou Pedro, Tiago e João. Como é que é essa história? Quem é o maior? É Pedro? É Tiago? É João? E nós? E nós, Jesus? Por que você não nos levou? E aí Jesus responde, traz essa criança aqui, usando a imagem das crianças, está logo acima do texto, logo aqui em cima. Jesus ensina sobre humildade. Não tem maior, não tem menor, que não se fizer como uma criança como essa, não vai ver, muito menos entrar no reino de Deus. Jesus convida seus discípulos, primeiro, é uma questão de humildade, é uma questão do coração. O reino de Deus é diferente do que vocês estão pensando. Não é bem assim que funciona no reino do meu Pai. Jesus também ressaltou a importância de não servir de tropeço para o outro. Olha como ele cuida das relações. Dizendo lá, é melhor que você pendure uma pedra no seu pescoço e vá lá no alto mar e se jogue lá para baixo do que você fazer mal a um dos meus pequeninos e fazê-los tropeçar.
mostrando o cuidado que Deus tem por cada um de nós. É assim que acontece no seu reino. Ele nos mostra que o reino deve ser construído sobre sólidos alicerces de humildade e de amor. E aqui eu já dou um spoiler. Sem humildade, sem amor, não tem perdão. Não tem caminho para reconciliação. Não tem ponte para reencontros. Não tem como a gente consertar coisas que se quebraram nas nossas relações. Algumas lições, então, que a gente pode perceber aqui nesse texto. Quando houver alguma ofensa, quando houver algum motivo para uma DR, quando acontecer alguma coisa que rachou você ali por dentro, na sua relação com alguém. Leia-se, irmão, quando o irmão pecar contra ti, leia, irmão de verdade, filho, filha, marido, esposa, parceiro de caminhada, amigo. Se alguém vacilou com você, se há algum vacilo, se há alguma ofensa, se alguém pecou contra você, primeira coisa que eu vejo aqui, Jesus nos mostrando e nos dando como lição, é preciso uma dose de humildade e querer ganhar o nosso irmão. É preciso querer ganhar o nosso irmão. Vocês que chegaram agora, as crianças estão lá atrás, se quiserem, pode ir por aqui, por essa porta, pode encaminhar as crianças. Rony, ajuda eles a chegarem lá, depois voltam para cá, tá? Vem para cá. A pequenininha talvez tenha que ficar aqui no colo, essa aqui você já pode ficar por aqui. Primeira lição, é preciso uma dose de humildade, querer ganhar o seu irmão, a sua irmã, o seu marido, a sua mulher, seu filho, seu pai, seus amigos, seu parceiro de jornada. Diz o verso 15 e o seguinte: se um dos que se dizem ser seu irmão na fé prejudicar você, converse com ele, consertem a situação entre vocês. Quem aqui é ofendido? Quem aqui recebe uma injúria? Quem aqui é machucado, maltratado e vai atrás do seu agressor? Levanta a mão. Via de regra a gente não faz assim. A gente espera que o outro peça. Mas a gente vai ver daqui a pouco que nem sempre o outro sabe o quanto ele nos machucou também. A gente também machuca os outros, às vezes nem sabe que machucou. Por isso, já vou dar aqui trazer o provérbio popular. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Se um irmão pecar contra ti, vai a ele. Aqui eu volto a duas perguntas, ou três perguntas iniciais. Por que é tão difícil perdoar? O perdão exige demais da gente? Seria uma humilhação passar por alguma ofensa e ainda assim perdoar o ofensor? Primeira coisa que eu queria considerar com vocês, e uma pergunta que eu queria que você levantasse a mão. Você é incapaz de pecar? Você é incapaz de pecar? Você é capaz de pecar? Quem aqui é capaz de pecar? Opa! Ninguém é incapaz de pecar. Essa é uma resposta óbvia. A gente diz um ressonante não. Não sou capaz de ficar o tempo inteiro sem vacilar, sem cometer um erro, sem pecar. Então, por que é tão difícil entender que assim como eu sou capaz de vacilar, assim como o outro vacila, eu também sou capaz de vacilar como ele? Por que é difícil para a gente entender isso? O apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, 19 a 20, ele vai fazer uma confissão. Ele diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse
eu faço. E ele continua. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Gente, nós somos habitados. Assim como Paulo, o Novo Testamento vai nos mostrar uma ampliação. Jesus faz essa ampliação do sentido da lei do Antigo Testamento, dizendo que o pecado não é algo apenas que fazemos. Aliás, o pecado não é algo que fazemos. O que fazemos é fruto do pecado. O pecado parece que é algo que nos habita. Juntamente com muitas luzes, por causa das luzes, nós também temos muitas sombras. Por exemplo, o Decálogo vai dizer: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não farás isso, não farás aquilo. Jesus vai ampliar isso numa conversa. Por exemplo, quando diz assim: vocês ouviram não matarás? Pois eu digo, quem pensar em adulterar com a mulher do seu próximo, já pecou. É algo que está aqui dentro. Pecado não é algo que fazemos, mas sim algo que existe dentro de nós e nos leva a fazer algo que nos ofende primeiro. Ofende o outro. E lógico, ofende ao próprio Deus. Minhas queridas e meus queridos, a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Porque se a gente não entender isso, não tem caminho para perdão. Esquece. Todos somos capazes de cometer pecados. E por vezes, pecados que a gente nem imagina que é capaz de cometer. Você já se pegou pensando em coisas assim? Poxa, eu sou uma pessoa boa. Eu sou legal. Eu gosto das pessoas, eu gosto de Deus. Eu sou crente. Eu creio em Jesus. Eu leio a Bíblia. Por que esse negócio não sai da minha cabeça? Por que eu penso em fazer essa maldade? Todos nós temos essa habitação. Eu sou igualzinho a você. Você é igualzinho a mim. Se é assim, não é novidade que iremos, em algum momento, no nosso convívio com as pessoas, com o mundo, nos afetar. Em algum momento, a gente vai ser afetado pela nossa incapacidade de não pecar. A questão é o que fazemos com isso. Se a gente é assim, se a gente é capaz de se ofender, de pecar o tempo inteiro, de se espetar, o que a gente faz com isso? Vocês conhecem a historinha que se conta dos porcos espinhos? Já ouviu falar nessa historinha, né? Conta-se que num dos polos desses, sul, norte, eu nunca sei, onde está muito gelado, havia ali, porco é manada, né? Uma manada de porcos. E estava muito frio a ponto dos porcos quase congelando, iam morrer. Eles tiveram uma ideia, começaram a se aproximar um dos outros, só que eles tinham um espinho, né? E quando se aproximavam, um espetando o outro, incomodava, se espetavam, mas não tinha jeito, era a natureza deles, eles tinham que se ajeitar, tinham que conviver com a sua natureza, eles iriam continuar se espetando se eles quisessem continuar vivos. Então eles se aproximaram, se uniram, se aqueceram, se espetaram, mas sobreviveram. Mesmíssima coisa. A questão é que a gente vai ter que conviver com os espinhos do outro, assim como o outro também convive com o nosso espinho. Numa sociedade como a nossa, nós somos ensinados ou ouvimos tantas vezes que nós não
levamos desaforo para casa. Nós somos ensinados a pagar com a mesma moeda. Nós somos ensinados a dar o troco. Nós somos os justiceiros e cortamos o mal pela raiz. Nós somos juízes de todo mundo. E blá, 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 blá. Mas, uma vez que todos nós somos capazes de cometer pecados, Jesus está dizendo, você está vendo o outro? Ele é igualzinho a você. O outro tem espinho, você também tem. O outro peca, você é igualzinho, você também peca. Então, perdoar, irmãos, não é uma questão de se humilhar. Não tem humilhação no perdão. Não existe humilhação, porque essa é a nossa natureza. Quando você vacila e se arrepende, você também deseja ser perdoado. Não é isso? Às vezes você não tem a consciência de que vacilou. O outro também não. Assim como você quer ser perdoado, o outro também quer. Assim como você acha que não machucou, o outro também talvez ache que não tenha te machucado. Aí, o conselho de Jesus é, então vá lá e se antecipa. A antecipação é uma bênção. É preciso uma dose de humildade e querer ganhar o irmão. Fala da sua ofensa. Busque a reconciliação. Nessa conversa, pode ser que você resolva tudo. Você ganha um amigo, como o texto diz, você ganhou o seu irmão. Mas não vá armado, não vá com acusações, não vá com julgamentos, não vá com pedras na mão, vá com o coração aberto. É preciso querer ganhar o irmão. É isso que o texto está nos dizendo inicialmente. Porque, do contrário, pode ser que a gente o perca para sempre. As nossas atitudes, disse Jesus, são eternas, têm consequências eternas. Primeira lição, é preciso uma dose de humildade. É preciso me antecipar e querer ganhar o meu irmão. A segunda lição, quando houver alguma ofensa, quando alguém vacilar, a gente precisa lembrar que o amor é forte como a morte. Não é isso que nos diz lá, Cantares? O amor é mais forte do que a morte. As muitas águas poderiam afogá-lo, poderiam tragá-lo, querer tragá-lo, mas nada poderia afogá-lo. Segunda lição, o amor é mais forte do que o nosso orgulho, ou deveria ser. Diz o texto aqui no verso 18 o seguinte, leve isto muito a sério, um sim na terra é um sim no céu, um não na terra é um não no céu. O que vocês dizem um ao outro é eterno. Sigo as outras perguntas. O perdão seria uma questão de amor pelo outro? Onde fica o orgulho próprio? Sem dúvida, quando Jesus fala para a gente levar isto muito a sério, que um sim na terra é um sim no céu, um não na terra é um não no céu, o que vocês dizem um ao outro é eterno, está escrito aqui. Ele está falando da importância de tratar o outro com muito cuidado, assim como ele mesmo nos trataria. Tudo que Jesus diz e fala, ele vive e faz isso porque é importante. Ele disse, eu estou falando muito sério com vocês, levem isso muito a sério. É preciso vocês tratarem o outro com muito cuidado. É assim que eu trato vocês. Ele nos trata com um profundo amor do seu coração. Resolver as questões
com o desejo de ganhar o irmão, é uma coisa que vem do coração. Isso parte do próprio coração de Deus. Jesus disse que todas as vezes que a gente faz a um dos seus pequeninos, nós fazemos a Ele. E Ele faz por nós exatamente isso. Ele nos ama. O seu cuidado parte do seu coração. Aqui, um pouquinho antes desse texto que a gente leu, Mateus vai colocar uma história das 99 ovelhas. Vocês já ouviram essa história? Conta-se que um pastor, no final do dia, reuniu as suas ovelhas no aprisco. Lembram do aprisco, quem estava aqui? A figurinha? Um cercado de pedras. O pastor coloca todas as ovelhas para dentro, fica na porta, dorme na porta para as ovelhas se sentirem cuidadas e em segurança. Conta aqui o texto, Jesus dizendo: o reino de Deus é como um pastor que sai para cuidar das suas ovelhas, e em trazendo-as de volta, só 99 voltaram. E o pastor deixa as 99 em segurança e vai buscar a que se perdeu. Dizendo do valor que nós temos, por isso Jesus nos ensina: eu não quero que ninguém se perca. Eu não quero que o seu irmão se perca de você. Eu não quero que você se perca do seu irmão. Nenhuma ovelha vai se perder. Nenhum de nós se perderá. Ele as ama. Ele vai buscá-las sempre. Ele nos ama. Ele nos busca sempre. Nos ensina a buscar o nosso irmão. Tomar a decisão de dizer sim para o irmão faltoso é uma questão que acontece no coração. É uma questão de amor. Logo abaixo desse trecho que a gente leu, no verso 21, ele vai falar aqui aos seus discípulos que fazem uma outra pergunta: quantas vezes se deve perdoar o irmão? Vocês lembram dessa pergunta? E aí o que eles respondem? Eles perguntam assim: quantas vezes temos que perdoar o irmão, mestre? 7. Jesus responde: 7? Eu digo 70 vezes 7. Faz a conta? 490 vezes. Cada vez que você me perguntar, eu vou dizer: perdoa 490 vezes. Lógico que Jesus estava expressando aqui, era uma expressão exagerada, né, indicando um infinito. Não há limite. Não há limites para o amor. Portanto, não deve haver limites para o perdão. Gente, por ser uma questão do coração, eu lembro mais uma vez um provérbio da minha vida, que aprendi lá na minha casa, que era um motto do culto doméstico. Provérbio 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes da sua vida. Por ser uma questão do coração. É do coração que parte o amor, que é capaz de mover a nossa vontade de perdoar. Mover o nosso desejo da gente se antecipar e criar uma ponte em direção ao outro, de ganhar o irmão. Se é uma questão de amor, onde fica o orgulho próprio? O amor é maior do que qualquer orgulho. O amor é forte como a morte. Porque se o amor não for maior do que o orgulho, então a gente precisa visitar o nosso coração. E ver se de fato essa ordem não se inverteu dentro do nosso peito. E é hora de colocar as coisas no seu devido lugar. O amor não pode ser vencido pelo orgulho. A gente perde o rumo. Jesus nos orienta a tomá-lo de volta. É uma questão tão importante. É essencial que ele chega a dizer: prestem atenção, eu estou falando sério com vocês. Jesus sabe que não há como viver a paz se nós temos questões mal resolvidas.
Não tem como a gente ter a nossa alma em paz. A nossa alma não descansa enquanto a gente não tiver a nossa questão com o nosso irmão resolvido. Não há caminho para nós, para as nossas relações, se as sombras do nosso orgulho e não a luz do amor que Deus plantou dentro da gente as sombras estiverem nos impedindo de viver a harmonia nas nossas relações. Mais uma vez, eu preciso ser feliz. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Eu prefiro amar do que guardar um orgulho que me impede de ter a paz, a harmonia e o descanso na minha relação com o outro. O amor é maior do que o orgulho. Eu garanto isso para vocês. Jesus garante isso para nós. Porque se não for assim, a gente está perdido. E mais uma vez, a gente perde o irmão, perde o outro para sempre. Eu queria concluir aqui, finalizando com as duas últimas perguntas que fiz no início. É mesmo tão difícil perdoar? Será? À luz do que a gente viu aqui, o perdão é algo que deve partir, primeiramente, do desejo de ganhar o nosso irmão. Isso nasce no coração. Portanto, é uma questão de amor que gera esse desejo da gente ir em direção ao outro para abraçá-lo e nos consertar com ele. Será de fato muito difícil, por que não dizer impossível perdoar, se esse desejo não se instalar no nosso coração. Mas, por outro lado, será profundamente recompensador se do coração a gente fizer essa escolha em fazer brotar a vontade de ganhar o nosso irmão. O texto diz que quando é assim, aquilo que a gente ligou, se o nosso coração foi ligado aqui, isso foi ligado no céu. Está ligado no nosso coração. Está ligado no coração do outro. Está ligado no coração de Deus. Gente, está ligado no céu. Não à toa, Jesus nos ensinou em sua oração: Pai, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Duas lições simples, mas profundamente importantes, essenciais para a nossa vida. Se temos ofensas, e temos, se temos conflitos nas nossas relações, e temos, não é porque a gente não ama, é porque a gente tem espinho, todo mundo tem. A gente é assim, a gente vacila, a gente é vacilão. Se a gente tem isso, Jesus está nos dizendo para cuidarmos-nos com especial atenção uns dos outros, porque essa nossa natureza não pode nos roubar a nossa capacidade de exercer a humildade e nos amarmos. É preciso querer ganhar o irmão. Uma dose de humildade é necessária. E é preciso lembrar que nada é mais forte do que o amor que você tem no seu coração. Esse amor que nos foi dado por Deus, que é maior do que qualquer orgulho, que nos faz entender que não é uma questão de humilhação. Não, porque todos somos iguais. É uma questão de querer consertar, porque não há outro caminho, senão a gente se perde do caminho do céu. Desligamos na terra, desligamos a nossa conexão com o céu. Será que você pode fechar seus olhos um pouco? E será que você podia fazer essa oração comigo? Aí no seu coração: Pai,
ajuda-me a perdoar e a ganhar o meu irmão. Que o meu amor pelo meu irmão seja maior que o meu orgulho. Repita agora, colocando o nome de alguém, de uma pessoa que você acha que você se afastou, ela se afastou de você e que precisa ser reencontrada, que você gostaria de reencontrar, de se reconciliar com ela. Diga assim: Pai, ajuda-me a perdoar e a ganhar. Diga o nome dessa pessoa no seu coração. E continue a oração. Que o meu amor por essa pessoa, diga o nome dela, seja maior que o meu orgulho. Amém.